Estamos começando mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Porque, afinal de contas, crer em Deus não é de modo algum um absurdo intelectual. Isto, pelo menos, em nossa visão, pois alguns estão usando bastante os diversos meios de comunicação para afirmar que Deus é um mito. Palestrantes ateus estão indo à luta para defender e espalhar a causa ateísta, especialmente entre os mais jovens. Outdoors, panfletos, anúncios de ônibus, DVDs e até o humor estão sendo usados como forma de disseminar a ideia de que não precisamos de Deus, que está tudo bem em não acreditar nas coisas do céu, que você não precisa definitivamente crer num ser superior ou ter uma religião para encontrar o sentido da vida. Será que Deus e a religião estão virando motivo de chacota? Esse movimento, comumente chamado de novo ateísmo, passa a impressão de que se tornou intelectualmente indefensável a crença num Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra. Porém, essa é uma falsa impressão que ignora a verdadeira revolução intelectual pró-Deus que tem acontecido desde os anos 60, especialmente no campo da filosofia produzida nas universidades americanas e da Europa. Em 1966, a revista Time trouxe este artigo de capa, onde perguntava de maneira bastante direta: Deus está morto? O artigo referia-se a um movimento de secularismo pelo qual passou a teologia americana daqueles idos, quando teólogos mais jovens começaram ousadamente a declarar: Deus está morto. Um dos mais ousados promotores deste pensamento a influenciar jovens teólogos foi o professor Thomas Altizer, que na ocasião era catedrático da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele não inventou a frase Deus morreu, mas copiou-a do livro de Nietzsche, Assim diz Zaratustra, escrito no final do século XIX. Altizer não era um ateu puro, propriamente dito, nem deu à frase Deus morreu o mesmo conceito original encontrado no filósofo alemão. Sua ideia era um pouco diferente. Para ele, o mundo ocidental deveria inverter o seu modo de ver e compreender a natureza de Deus e a forma da religião. De um modo bastante estranho, ele misturava conceitos do budismo, taoísmo, hinduísmo e cristianismo e concluía que aquele Deus transcendente, todo-poderoso dos credos, se esvaziou ao se encarnar na pessoa de Jesus e acabou morrendo na cruz. Desde então, ele ficou morto, não ressuscitou. Logo, Deus morreu. Essa proposta, é claro, era teologicamente muito pobre para ser interessante, de modo que ela desapareceu tão rápido como começou. Alguns chegaram a fazer piadas, chamando-a de teologia de almanaque. Diziam que se seus adeptos, que eram tão poucos, se reunissem num congresso mundial, eles alugariam uma cabine telefônica e ali caberiam todos os interessados. Como você vê, a declaração de alguns intelectuais de que Deus havia morrido pareceu prematura demais. Tanto é que, na mesma época em que alguns poucos teólogos inspirados em Nietzsche e Altizer tentaram proclamar que Deus morreu, uma leva de pensadores, especialmente do campo da filosofia, recobravam com vigor a necessidade intelectual de reafirmar a existência de Deus. Deixe-me explicar como isso aconteceu. Se voltarmos no período imediatamente pós-guerra, isto é, o final dos anos 40 e anos 50, veremos que muitos filósofos, especialmente europeus e americanos, compreendiam que a crença em Deus, uma vez que não podia ser verificada através dos 5 sentidos, seria considerada um nonsense, ou seja, uma completa insanidade, para usar um eufemismo, algo com o qual os intelectuais não deveriam se preocupar. Aqueles intelectuais estavam motivados por uma corrente filosófica chamada verificacionismo. E o que é isto? Bem, o verificacionismo é uma linha de raciocínio mais ligada à filosofia da linguagem, mas que acabou perpassando para as outras áreas, especialmente aquelas que lidam com o método científico. De modo bem objetivo, podemos dizer que verificacionismo é a ideia de que uma declaração ou tese só tem sentido se puder, de alguma maneira, ser determinada através da verificação que ela realmente é verdadeira ou falsa. Casos que não se adequam a esta categoria devem ser racionalmente rejeitados.
Esse princípio da verificação foi proposto em 1936 no livro Linguagem, Verdade e Lógica, publicado pelo filósofo Alfred Ayer, professor na Universidade de Londres e depois na Universidade de Oxford. A proposta, porém, do verificacionismo é mais antiga que Ayer e já estaria sistematizada no empirismo de David Hume, que acreditava que a observação era a única forma de se adquirir um conhecimento puro e genuíno da realidade. Resumindo, portanto, o verificacionismo agrupa as declarações significativas em duas categorias. Na primeira, estariam as proposições necessárias, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Todos os celibatários são solteiros. Uma coisa não pode ser A e menos A ao mesmo tempo. A primeira sentença expressa uma proposição matemática. A segunda, uma proposição tautológica, isto é, verdadeira em si mesma. E a terceira seria uma proposição lógica. Pois bem, todas essas sentenças são, para usar a linguagem do verificacionismo, raciocínios necessários, porém secundários, pois não podem ser verificados. Portanto, eles estariam em contraste com este outro grupo de afirmações, aquelas que os verificacionistas chamariam de proposições factuais. Elas são uma outra categoria de afirmação, pois podem ser observadas, verificadas. Em outras palavras, elas agrupam aquelas definições que podem ser conectadas com o que pode ser visto e verificado com 5 sentidos, como é o caso das leis físicas e naturais. Assim, é central para o verificacionismo a ideia de uma estreita ligação entre a observação e a afirmação. Isto é, uma declaração válida é aquela que resulta de uma observação sensorial, como, por exemplo, está chovendo lá fora ou o gelo é frio. Este é, em poucas palavras, o princípio básico do verificacionismo. O problema com esse tipo de afirmação verificacionista, seja ela de Hume ou de Ayer, é que existe uma série de realidades universais, lógicas, porém que escapam ao princípio da verificação. A própria história antiga pode ser deduzida, mas não observada ou reproduzida, especialmente aquela anterior aos sistemas de fotografia e gravação. Bem, no lado da ciência neopositivista, tentou-se resolver o problema dizendo que os elementos não verificáveis podem ser chamados de verdades provisórias em ciência e assim permanecerão enquanto não forem testáveis. Uma proposta que, como admitem vários acadêmicos, não resolve todos os problemas. Veja, a lógica e a verdade matemática não podem ser provadas empiricamente pela ciência. A ciência pressupõe a lógica e a matemática para provar coisas. Se fosse assim, cairíamos num círculo vicioso. Igualmente, as verdades metafísicas também não são provadas por verificação científica. Por exemplo, a existência de outras mentes além da minha mente, ou mesmo a existência de um mundo exterior ao meu pensamento, que é real e não ilusório. Que o passado remoto realmente aconteceu há vários séculos e não apenas há 5 minutos. Todos esses são elementos que não podem ser confirmados pelos princípios da verificabilidade. Aliás, eu também não posso, usando critérios da observação, determinar que algo seja moralmente ou essencialmente certo ou errado, bonito ou feio, agradável ou desagradável, mesmo porque, para fazer isto, pressupõe-se que eu deveria primeiro permitir a ocorrência do fato, observá-lo bem e então concluir se ele é ou não bom. E, finalmente, temos a própria ciência, que não pode ser verificada pela ciência. A noção científica é prioritária ao seu uso, ela é prioritária ao uso de seu método. O método científico é um pressuposto não verificável. Como você vê, o mundo em redor está repleto de realidades previamente aceitáveis que independem da verificabilidade para serem afirmadas. Especialmente no campo da filosofia, o verificalismo caiu logo em descrédito, uma vez que os filósofos perceberam que o próprio princípio verificacionista em si não era passível de ser testado ou observado. Logo, por tabela, ele também deveria ser descartado. De acordo com a teoria dos seus proponentes, ele não poderia ser aceito porque não é verificável. Talvez uma ilustração esclareça melhor esse complexo jogo de palavras que eu usei. Você já ouviu a frase popular que diz:
toda regra tem exceção? Ora, esta frase anula a si mesma. Se não, vejamos. Toda regra tem exceção. Seria esta afirmação uma regra? Se for, ela então deveria ter uma exceção, pois está incluída no pressuposto de toda regra. E qual seria essa exceção? Ora, a exceção de que pelo menos uma regra, ela mesma, não teria exceção. Mas se assim for, anula-se a ideia de que toda regra, seja qual for, não tem exceção. E voltamos à etapa final, criando um círculo vicioso, intrincado e incompreensível. Assim, sendo o princípio da verificabilidade seriamente questionado e tendo os intelectuais aberto as portas da razão para a existência de realidades não verificáveis, voltou-se a falar do mais importante de todos os assuntos, a existência de Deus. As velhas afirmações cristãs de um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, voltaram ao cenário filosófico na categoria de proposições lógicas não verificáveis, porém tremendamente racionais. William Craig chega a chamar este período dos anos 60 de a renascença da filosofia cristã, e esta é realmente uma boa designação para aquele contexto. Um livro que ilustra bem o debate desta época foi escrito por este intelectual, o professor Alvin Plantinga, que na ocasião era catedrático do Departamento de Filosofia da Universidade de Notre Dame, em Indiana, Estados Unidos. O título da obra era Deus e Outras Mentes, um estudo da justificação racional para a crença em Deus. O livro de Plantinga desencadeou uma série de outros ensaios escritos por outros filósofos que também seguiram no mesmo processo racional de encontrar na existência de Deus uma afirmação básica e sine qua non para compreender a razão da existência humana. Aliás, para dar uma boa notícia mais atualizada dos resultados deste debate, um dos maiores promotores do verificacionismo nos anos 60 era o famoso filósofo Antony Flew. Flew era um filósofo inglês, professor de Oxford e Aberdeen, pertencente à escola evidencialista e que se tornou notável por suas obras sobre filosofia e religião. Flew era ainda um dos maiores advogados do ateísmo, argumentando que a proposição ateística era, de fato, a mais coerente até que fossem encontradas provas empíricas da existência de um Deus. E como estas até hoje não foram encontradas, afinal Deus não foi empiricamente observado por ninguém, pelo menos neste mundo, a lógica requeria a conclusão de que o ateísmo, isto é, a descrença em Deus, seria o mais razoável, e o teísmo, a crença em Deus, seria uma ilusão. Num breve ensaio intitulado Theology and Falsification, Teologia e Falseabilidade, publicado originalmente em 1950 e que se tornou um dos papers mais lidos pelos ateus depois de sua reimpressão em 2001, mais à frente, eu digo porque o artigo voltou a ser amplamente lido, Flew procurava, através de uma parábola, dizer por que acreditava ser a crença em Deus algo indigno de uma consideração racional.